Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, em matéria de resíduos, como também já aqui foi dito, nenhuma das metas, portanto, será cumprida e muito longe estão. Está. Em matéria de resíduos, Sr. Ministro, portanto, nenhuma das metas, portanto, será cumprida e muito longe, portanto, de alcançar, portanto, as metas, portanto, que foram estabelecidas. Portanto, como foi aqui dito, e de acordo também com o relatório anual dos resíduos urbanos para 2019, a produção de resíduos urbanos tem crescido, portanto, significativamente nos últimos anos. Já devíamos estar no caminho de inversão e ainda estamos, portanto, de facto, muito longe disto. O mesmo relatório refere os tais 57%, portanto, de aterro contínuo com destino direto por parte dos sistemas de gestão de resíduos urbanos acabam, tanto em aterro. Sobre os resíduos urbanos biodegradáveis, também não vamos cumprir as metas, ou muito longe também de cumprir as metas, tanto para 2020. Nas metas, tanto da reciclagem, eu ia-me focar um pouco nisto, também muito longe de alcançar essas mesmas metas, tanto que foram estabelecidas, e colocar a questão ao Governo, em matéria de reciclagem, se está disponível para analisar e ver os bons exemplos, como foi referido pelo Sr. Ministro, portanto, nesta mesma comissão, o que está o Governo a pensar, se está disponível para discutir e analisar, para alargar programas de apoio a municípios e freguesias, como foi dito, pegar nos bons exemplos, tentar transportar esses bons exemplos para o resto do país, no sentido de, porque não basta dizer, portanto, os bons exemplos, portanto, dos municípios e depois nada fazer, portanto, sobre esta matéria. Portanto, tem de ir mais longe, o Governo tem de ir mais longe, tem de reforçar as verbas, portanto, para o poder local sobre esta matéria e se está disponível também para premiar, portanto, quem está a fazer tudo para atingir essas mesmas metas ou que está a fazer um esforço significativo no alcance dessas mesmas metas, naturalmente, cada uma da sua parte, municípios, freguesias, premiando quem cumpre na área da reciclagem. Ainda hoje, portanto, estivemos também na audiência de hoje de manhã, onde tivemos também a oportunidade de ouvir a AP e a CAGER sobre a matéria, portanto, de resíduos e equipamentos eletrónicos, e é preciso, de facto, refletir sobre o conjunto de audiências que foram feitas no passado, bem como das duas audiências de hoje, onde foram abordados vários problemas graves, inclusivamente em matéria, portanto, de transparência e de responsabilidade, portanto, institucional, onde ficou evidente a falta de fiscalização, por exemplo, sobre um conjunto de agentes que durante a recolha, portanto, promovem o desvio dos RREs, acabando-se por criar circuitos, portanto, paralelos e informais que prejudicam o setor e acabando por não cumprir e ter uma parte significativa no não cumprimento das metas. Portanto, há um conjunto, portanto, de agentes que atuam à margem da lei, perante a ineficácia, portanto, das autoridades, faltando empenho político na resolução deste problema, e deixar esta nota à própria APA, que já divulgou que Portugal está muito longe, tanto de conseguir atingir e cumprir as suas metas em matéria de recolha, de reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Ainda hoje, tanto, voltou, de facto, tanto, a afirmar, e recordamos que em 2019 o Sr. Ministro considerava que era importante clarificar que são igualmente contabilizados, tanto para a meta da recolha nacional, os quantitativos recolhidos fora da rede das entidades gestoras, uma vez que não existe a obrigação do incremento dos RREs através dessas entidades, sendo tais quantitativos apurados no mapa integrado de registros de resíduos, geridos pela APA. E, como sabemos, o período de submissão referente a 2020 terminou em março de 2021. A nível europeu, tem sido reforçada a responsabilização e a clarificação da atuação, portanto, individual de cada um dos agentes envolvidos. Importa saber, de acordo com os dados apurados pelo OMIR, quantos foram recolhidos fora da rede das entidades gestoras. Também deixar uma nota e em que medidas têm sido implementadas pela salvaguarda da dispersão de matérias perigosas, mesmo que os RREs contêm substâncias, portanto, perigosas. Portanto, daí deixar estas questões, Sr. Presidente. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não consumirei mais que um minuto e depois, com a sua autorização, peço que passe a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ambiente. Em 2/3 dos municípios, o custo com a gestão de resíduos não é coberto pela tarifa. E isso é, de facto, um problema muito complexo. Atenção, quando eu digo que ele não é coberto pela tarifa, e o deve ser, ou tendencialmente deve ser-lo, entendo com muita naturalidade que existam transferências para este setor por parte das autarquias, como existem para outros setores, pensar na cultura, o que seja. Mas o que é facto é que haver contas equilibradas é muito complexo, porque o desequilibrar das estruturas económico-financeiras dos sistemas resulta quase inevitavelmente no desequilibrar da própria qualidade de serviço que é prestado. E por isso,
O preço PAC tem que ser justo e isso é válido para todos os setores do saneamento básico. Eu começo por relembrar aquilo que é, a meu ver, essencial e que a própria Assembleia da República recomendou inclusivamente ao Governo, que diz respeito à aplicação do princípio do poluidor-pagador nas políticas públicas de ambiente. O princípio do poluidor-pagador é um princípio normativo de caráter económico, visto que imputa ao poluidor os custos decorrentes da atividade poluente. No entanto, o objetivo do princípio do poluidor-pagador não é apenas fazer com que os custos das medidas de proteção do meio ambiente sejam suportados pelos agentes que as originaram, mas também corrigir e ou eliminar as fontes potencialmente poluidoras. O princípio do poluidor-pagador tem uma vocação preventiva na medida em que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada pelo potencial poluidor. Portanto, o princípio do poluidor é válido, quer se esteja a falar de uma empresa, como se esteja a falar de um cidadão, como se esteja a falar de um município. Não é razoável assistir a restaurantes e supermercados que deitam comida consumível para o lixo, e por isso atuamos, proibindo essa prática, tal como não é razoável observar a profusão de materiais recicláveis misturados no lixo, quando existe uma rede de recolha que pode efetivamente ser utilizada e deve efetivamente ser utilizada. A TGR, por isso, não é uma taxa sobre um serviço ou um imposto, é uma penalização sobre a destruição de potencial material e, por isso, só incide naquilo que é efetivamente destruído, o que é depositado em aterro ou destruído por via da incineração, de acordo com a hierarquia de gestão de resíduos. Quem reduz mais, quem separa mais, quem recicla mais, paga menos TGR. O problema está quando isso não se associa à tarifa de resíduos e a TGR ao comportamento, quer dos municípios, quer dos cidadãos, quer das empresas. E isso nós propusemos-nos a corrigir. Mas ao invés de termos esse apoio, somos acusados de estar contra os municípios e contra as pessoas. Como é que penalizar o que não se quer, que é a produção de resíduos e a distribuição de valor, e não penalizar o que se quer, que é a redução, a reutilização e a reciclagem, é estar contra os municípios e contra as pessoas? É isso que nós não entendemos. Bom, indo ao concreto das perguntas que foram levantadas. Não é verdade que todas as metas não foram cumpridas. Nós, durante o discurso do Sr. Ministro, nós evidenciámos aspectos positivos resultantes da alteração que nós fizemos relativamente ao rumo que estava a ser prosseguido por governos anteriores. E, portanto, e prova disso é que, de facto, a taxa de crescimento da recolha seletiva tem aumentado. Bom, nomeadamente, o que diz respeito à taxa de reciclagem de embalagens, nós cumprimos 56%. Cubre também todos os fluxos, excetuando do mão palmatória no vidro, mas também aí estamos a atuar e estamos inclusivamente a trabalhar no sistema de depósito, assim como foi exigido. O Sr. Deputado Elsa Peralta, para retificar. São 30% da TGR que vai ser devolvida, não é 15%. Não podemos confundir o que foi aceito em termos de Decreto-Lei 102 com as alterações ao Decreto-Lei anterior que ainda vigoram este ano. Portanto, a partir de 2022, 30% da TGR é devolvida aos municípios através de investimentos especificamente a apontar para a redução de resíduos e a desvio da entrada em aterro dos mesmos. A entrada de resíduos para remoção e aterro, fiscalização e reforço dos meios, o PNFIA tem o apoio do FIA do Fundamental, há um apoio diretamente à Igamaote também para esse efeito e a TGR também deve contribuir para esse efeito. Não podemos ter operações de gestão de resíduos sem ter os serviços fortes na Igamaote, e concordamos, Igamaote, o CEPNA, as próprias CCDRs têm que ter capacidade, e é isso que estamos a trabalhar, para de facto poderem atuar e garantir que há uma gestão sustentável deste material. No que diz respeito aos fluxos dos RES, nós estamos conscientes das dificuldades, isso é patente no grupo evidente do trabalho levado a cabo no âmbito do Plano de Ação dos RES, e por isso estamos em conjunto, e isto é importante salientar, sempre em conjunto, visto que há aqui áreas governativas que se cruzam, nomeadamente a área governativa da economia, com a qual obviamente temos que trabalhar. Por isso temos estado em conjunto com a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor a trabalhar de perto com todos os intervenientes das entidades gestoras, nomeadamente nestas duas áreas específicas, os RES e os fluxos específicos de embalagens, que nós entendemos que de facto necessitam aqui de um reforço a nível de incentivar o cumprimento das medidas. E muitas das medidas propostas já foram inclusivamente vertidas no Decreto-Lei 102, nomeadamente as exigências necessárias aos operadores e os incentivos ao retorno.
Em 2019, quando falaram relativamente ao relatório da IGAMAOT, em 2019, a IGAMAOT fez uma ação de acompanhamento do grau de implementação das medidas desse relatório e resultou que das 16 que estavam em curso, 11 estavam já implementadas e as outras para lá caminhavam, sendo que uma delas, salvo erro, não era execuível no âmbito do contexto regulatório que estava naquele momento em funções. Portanto, destaca ainda a fiscalização nesse campo. Nós formámos 133 formandos, através do Plano de Ação dos RES. Foram feitas 162 ações de inspeção e fiscalização a operadores de gestão de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, com o levantamento de 32 autos de notícia. E acrescento aqui à Sra. Deputada Alma Ribeira que, no que diz respeito ao Plano de Ação de Aterros, nós tivemos, mesmo em tempo de pandemia, o que é de louvar, penso eu, 89 ações no Plano de Aterros, 22 autos de notícia em curso neste momento. Deixem-me só aqui. PNGR e PERSU 2030, obviamente que, além das dificuldades da participação de todos os grupos de interesse num contexto muito particular de pandemia, obviamente, tivemos a alteração ao decreto-lei e, obviamente, que isso tem efeitos e impactos importantes em termos de planeamento. E, portanto, temos aqui um espaço de tempo e o PNGR e o PERSU serão apresentados até ao verão, porque nós sabemos que temos que o fazer rapidamente. Como é que vamos concretizar os biorresíduos? Bom, 70 milhões de euros do POCU nos últimos 2 anos. Temos os apoios do Fundo Ambiental, como o Sr. Ministro já referiu, e bem. Temos medidas-chave, como seja a proibição de deposição de biorresíduos em aterro. O apoio aos municípios através de ações de formação, como os pró-resíduos. 250 pessoas que nós formámos este ano. O ano atrasado e este ano também. E os fundos que ainda não devia, quer dizer, nós estamos a fazer um caminho coerente, coeso, com um contexto regulamentar forte, com as linhas de financiamento alinhadas, tudo isto para retomar um caminho que infelizmente foi interrompido a meio. Nós temos que perceber que há aqui exigências que vamos ter que cumprir. Está ainda por apurar se vamos conseguir cumprir as metas que são exigidas em 2025, é verdade, temos aqui um caminho longo a percorrer, mas estamos certos que, aliás, como provou o facto da própria Diretiva de Gestão de Resíduos ter dito, em 2018, que a recolha seletiva dos biorresíduos passava a ser obrigatória, isso é a confirmação mais provada que o caminho que nós estávamos a traçar era o caminho correto e que infelizmente foi interrompido a meio. Portanto, estamos agora a retomar num contexto de grande dificuldade, é certo, mas estamos de novo a retomar o caminho que foi interrompido, com todas as linhas de financiamento, com todo o contexto regulatório correto, para de facto incutar novas práticas e um novo comportamento aos municípios, às empresas e aos cidadãos. Porque sem esta mudança de comportamentos, como a população portuguesa diz muito bem, é a maneira mais efetiva de realmente trabalhar uma gestão sustentável de recursos e também a descarbonização, diga-se agora, sem esta mudança de comportamentos, claramente não vamos lá. E, portanto, todas estas medidas têm que ser postas no contexto nacional para poder empurrar a esses comportamentos que são beneficiais, mais benéficos, peço desculpa, para o país. Obrigado, Sr. Presidente.